Programação criativa. Sou Paulo Silveira, estou com o Guilherme Silveira. Gui, você fala bastante de programação criativa lá no podcast do Hipsters. Tem também essa ligação, não é? com caos, ciência de dados, inteligência artificial. E você uma vez me falou que a Ada Lovelace, lá, a primeira pessoa que já programou na história, ela tem uma frase aí importante sobre criação e sobre arte, sobre o que o computador pode ser capaz. Como que é, mais ou menos? O Turing, naquele texto dele, ele cita que a maior base de informação que eles têm da máquina de Babbage, agora eu não lembro qual das duas, era de que a Lovelace cita assim: a máquina não será capaz de originar algo novo. Ela somente será capaz de fazer aquilo que nós somos capazes de ensiná-la. Então, ela está questionando o que é criar algo novo. E na definição deles na época, né, era de que só é algo novo se não foi criado em cima de algo que já existia. Que é difícil de usar essa definição de algo novo. Faz sentido? Faz sentido. Porque o argumento que é muito utilizado é de que nada é novo, né? Tudo é criado em cima de algo que já existia. Então, se você está usando esse argumento para a máquina, a gente não está usando esse argumento para o ser humano. Então, não faz sentido a gente usar esse argumento para a máquina, né? A gente, eu e você, temos um conjunto de regras que nós já nascemos e temos um conjunto de regras e coisas que a gente vai aprendendo na nossa vida. Quando a gente cria algo novo, é em cima dessas regras, é em cima da nossa experiência passada. E mesmo assim a gente diz que a gente originou algo, a gente criou algo. Então, lá o ponto do Turing é de que esse argumento da época não seria válido por causa disso. E o que a gente tem hoje dessa programação criativa? Porque acho que está relativamente na moda aquelas imagens que são geradas por computador bonitas, seja 3D ou que tem cara de fractal, de caos, imagens espaciais, mas também tem muita coisa além disso, não é? Tem até aquelas que geram a foto do Guilherme com o estilo do Van Gogh através de redes neurais. Tem o que é o criativo, onde que está? É só nas imagens? Então, a grande revolução, ela acontece quando o computador digital, ele permite que a gente reproduza agora a arte de uma forma que ela não era capaz de ser feita antes. Então, antes você fazia o que for, as suas criações, e isso dependia, isso era único, né, daquele momento, né? Então, uma pintura do Van Gogh, ela é única porque o Van Gogh passou um tempo na frente daquele quadro com o pincel dele, com a tinta dele, pintando aquilo. E uma réplica do Van Gogh não teve o Van Gogh na frente dele. Ela pode ser visualmente idêntica aos nossos olhos, mas o valor que existe naquela obra do Van Gogh foi a presença dele naquele momento do tempo. E o computador digital, ele quebra isso, né, por causa do poder da reproducibilidade. Não sei se é essa a palavra correta, mas de reproduzir, a capacidade de reprodução que o computador digital dá pra gente, né, e não necessariamente o computador digital, mas ele faz essa grande mudança, é de que ele quebra isso. Não existe mais essa questão, né? O momento da criação foi o momento em que a gente colocou as regras no computador para criar uma pintura, colocou as regras no computador para escrever um texto. Agora eu imprimo aquele texto infinitas vezes, né? Não tem um valor, não existe o original mais, né? Então a forma da gente entender uma criação muda. Nessa era da reprodutibilidade, facilidade de reproduzir as obras criativas, a gente tem que ver elas de outra forma. E dessa forma, o computador, ele é capaz de atingir basicamente todas as mídias que existiam antes, né? E todas essas formas e expressões de criação que existiam antes. Então, hoje em dia, você vai ter pinturas e desenhos e ilustrações geradas pelo computador de uma forma mais simples, né? Com uma programação que a gente dá as instruções específicas para fazer traços, de repente, num canvas. Você vai ter outras formas, que é eu dizer, eu quero uma bolinha de nariz, uma bolinha de palhaço na testa de uma mulher. E aí a inteligência artificial desenha isso pra gente, né? A gente tem essa realidade. Existem esses sistemas
no mundo hoje em dia. Então, para ilustração, existe para animação, né? Você dá um desenho e fala, eu gostaria que tal coisa acontecesse, e ele anima. Você tem poesias sendo criadas, você tem sinfonias e músicas sendo criadas, você tem esculturas sendo geradas, né? Então, um modelo 3D é gerado através de inteligência artificial, através de comandos, seja o que for, depois aquilo é impresso de alguma forma numa máquina 3D. Então, você tem as mais diversas artes, expressões humanas de criação sendo mapeadas através de comandos que a gente dá para um computador, de alguma forma, né? Pode ser numa linguagem natural, né? Uma expressão através da linguagem natural, pode ser uma expressão através de código de máquina, mas isso... Expressão de linguagem natural seria falar, crie para mim uma imagem de uma pessoa que está pulando e desenhando com E aí isso faz ela fazer. Ou poderia ser, né, através do meu diálogo aqui com você, hoje, criar uma representação automática de um né, aqueles cloud de words, né, aquela nuvenzinha com as palavras mais usadas, menos usadas, o que tá... Sabe, pega todos os vídeos e vira um thumbnail, ou vira um pôster, né, do canal, porque analisa todos os vídeos. Então, isso é uma obra de criação automatizada, que você pode rodar quantas vezes você quiser, e foi usado processamento de linguagem natural, de alguma forma, para pegar isso. Então, percebe que tem muitas coisas que podem ser criadas, né? E não é só aquela visão das fine arts, né? Da arte clássica de escultura, pintura, etc. Não. Há outras formas do ser humano se expressar através de um thumbnail, através de um ativismo de colocar adesivos nos semáforos de São Paulo. Então, o que você vai colocar em cada um desses adesivos, se você gerar isso através do computador, etc., nada impede de você fazer isso. Essa mescla, né, da tecnologia com o mundo físico, ela, hoje em dia, basicamente, ela não tem tantos limites mais, né? E o que a gente pode ver disso, ou ler? Quero sentir isso que foi gerado pelo computador para ver se me agrada como criação, como arte. Normalmente eu vou encontrar isso de que forma e onde? Existem diversos museus online ou físicos de nova mídia, né, onde você vai ver algumas dessas coisas acontecendo, mas como eu citei, algumas vezes isso aparece em sites, isso aparece de diversas outras formas que a gente não está acostumado a perceber como uma arte criativa, está envolvendo uma arte criativa ali por trás, né? Como a gente comentou sobre o thumbnail, né? Então, o processo de geração dos thumbnails do Netflix, lembra? Teve uma época toda essa discussão que era automatizado e era racista e era não sei o quê, toda essa discussão que aparecia e você vê isso acontecendo na tua frente no dia a dia quando você acessa o Netflix. Então, uma forma, se você quiser ver mais exemplos, realmente procurar museus ou sites ou professores, professoras, artistas de mídia, de nova mídia, e que vai envolver essa questão do computador ou do mundo digital de alguma forma. E eu posso passar também alguns links específicos de algumas pessoas, brasileiros, brasileiras e pessoas de fora que utilizam esse espaço físico com o mundo digital de uma forma inesperada para a gente. Quero que você deixe aqui a sua arte, o poema, algo que você já viu o computador criar, que você se impressionou muito. Obrigado pelo like, por subscribe no canal. E também tem vídeos relacionados, porque o Guilherme faz bastante disso no canal dele, e também de inteligência artificial e data science aqui na Lura. Te vejo no próximo episódio.